compartilhar nossos vídeos e dar like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua interatividade, graças à sua participação, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, nosso vídeo pós-jogo. O Botafogo ontem, às 16 horas, enfrentou o Corinthians no estádio Newton Santos. Jogo pelo Campeonato Brasileiro, e o Botafogo venceu por 3-1 o Corinthians. Isso mesmo, você não está sendo enganado. E eu vou dar mais uma notícia que vai parecer para você uma fake news, mas não é, é uma notícia verdadeira. O Arthur Cabral fez um hat-trick. Você sabe o que é um hat-trick? Ele fez 3 gols na partida. Os 3 gols do Botafogo foram marcados pelo Arthur Cabral, que jogou muito bem, e o Botafogo jogou também muito bem. Antes de tudo, vamos para um paliativo aqui, né, das coisas que só acontece ao Botafogo. Eu nem gosto dessa frase, porque eu acho que tudo que a gente fala acaba, né, se transformando numa realidade. Às vezes não naquela realidade concreta, né, mas sempre traz uma consequência às nossas palavras. Então não gosto disso. Já briguei muito pela questão, né, da torcida do Botafogo estar sempre voltada para o misticismo do meião cinza, misticismo do Biriba, misticismo do Engenhão. Eu falava, cara, tem que tirar esse nome do Botafogo, não pode pronunciar esse Engenhão aí, cara, não vai levar o Botafogo a lugar nenhum, é um lugar de morte, de tragédia, de escravos, né, pessoas humilhadas, diferentemente de uma arena, a arena onde você entra para lutar pela sua vida, onde as regras são substituídas apenas pela disposição e pela vontade de Deus. Então eu prefiro a arena, onde o guerreiro vai lá para lutar. Então assim eu falava já ainda na época do Orkut. Eu não sei se você se lembra, quando o Newton Santos foi inaugurado e entregue ao Botafogo, né, mediante a uma jogada financeira, administrativa do Bebeto de Freitas. O Bebeto de Freitas é o grande responsável pelo Botafogo hoje ter o Engenhão, ou hoje ter o estádio Newton Santos, a Arena Newton Santos. Nada de Engenhão. Engenhão era naquela época que eu falava, tem que sair esse nome. Assim como tinha que sair o nome do João Avelange, né? João Avelange, nada a ver com Botafogo. O cara era tricolor, foi presidente da antiga CBF, né? Era até CBD na época ainda do João Avelange, depois virou CBF. Um cara que depois ficou aí marcado por algumas participações não tão boas assim, né, com relação aos noticiários. E eu falava, cara, pô, o ideal é um nome que seja um ídolo do Botafogo, né? Aquele ídolo ilibado, né? Então, o estádio Newton Santos. Você sabe, né? Mané Garrincha, nós temos 2 ou 3 estádios com esse nome. O Botafogo é o único, cara. Se você ver, o Botafogo é o único que tem essa projeção a nível nacional e a nível mundial. Você vê, nós temos 2 jogadores que tem um filme longa-metragem falando só sobre eles, né? O Mané, a alegria do povo, e o Gilda, o nosso famoso, conhecidíssimo Heleno de Freitas, interpretado na época pelo botafoguense Edson Celular. Pois é isso, cara. Não adianta você querer brigar, lutar contra o Botafogo. Agora parece que estão lançando aí um filmezinho aí de um jogador que nem se fala. E aí, não duvido nada que daqui uns dias façam um filme sobre o Newton Santos, né?
aquela mistura de vida real com história, um misto, né? De história real, de fatos, com a... Tem um nome que dá, rapaz. Não é mitologia, não. Com a simbologia, vamos colocar assim, simbologia. Então vai ser desse jeito. Daqui a pouco tá saindo aí o filme do Nilton Santos. Daqui a pouco sai o filme do Igor Jesus. O Botafogo tem ídolo, cara. Dá e vender para ir para essa galera aí. Tem time aí que só tem dois, né? Conhecido. Dois ídolos conhecidos, ninguém nem conhece mais ninguém. Botafogo não. Você vê, vai passando ano, sai ano, e o Botafogo vai lá, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Amarildo, olha aí, ó. Amarildo, outro, Zagallo. Pô, é muito filme que eu tenho para contar aí com a história do Botafogo. E o Moreira Salles lá, que é cinematográfico, né? Diretor cinematográfico, poderia fazer esses filmes aí. Vai lá, Moreira Salles, faz mais um filme aí para honrar aí mais um jogador do Botafogo. E vamos em frente. Bom, então o Botafogo agora aparece um monte aí de interessados na SAF, E durante essa semana, parece que quarta-feira teremos mais uma assembleia, né? Teremos mais uma assembleia na quarta-feira. Eu acho que é quarta-feira. Eu não vou esperar noticiário. Amanhã eu vou trazer para vocês qual é o dia aí da assembleia. E aí vamos ver se tem proposta mesmo, quem fez, quem não fez. O tal de Delores, sei lá, o cabra lá da GDA, um dos donos lá, que é dono inclusive lá do Bolívar, é o cara mais rico da Bolívia. Só é o fato do cara ser o mais rico da Bolívia, cara, já é um grande sinal, né? E ele pode chegar, cara, eu não quero mais cuidar aqui do Bolívar, vou me desligar do Bolívar e vou assumir aqui o Botafogo. Cara, eu acho que o Botafogo tem muito mais condições de trazer lucros financeiros e esportivos para o tal dirigente do que propriamente o Bolívar, né? O Bolívar, a única coisa que o Bolívar tem lá é altitude. E ele não vai conseguir contratar grandes jogadores para botar para jogar lá na altitude, porque esses grandes jogadores não vão. Ele pode até revelar grandes jogadores lá, mas contratar, você acha que por exemplo, você acha que um Cristiano Ronaldo vai sair da Europa, da Ásia, lá onde ele está, do Oriente Médio, para jogar lá na altitude do Bolívar? Tu sabe onde o Bolívar joga, mesmo? É a segunda ou a terceira maior altitude do mundo em matéria de futebol. O Bolívar. Acho que só pede pro Always Red, que também é aqueles times lá da Bolívia. Ninguém sai daqui para jogar lá. Tu acha que o Pedro vai sair daqui para jogar lá? Você acha que o Danilo vai sair daqui para jogar lá? Mesmo o cara tendo todo o dinheiro do mundo que tem lá na Bolívia? Não vai. Então, é melhor ele assumir o Botafogo, se desligar lá daquele clube, se desligar lá dos projetos dele lá com o Grupo City e assumir aqui o Botafogo. Eu acho bem melhor. Bom, mas vamos deixar essa questão aí administrativa. Então vamos ao jogo. Cara, você deve lembrar que ontem eu falava, quando a gente não tem os relacionados, fica muito difícil de você fazer a escalação. Você fazer a escalação, acaba que ninguém acerta nada, cara. Quando você não tem as informações necessárias para você utilizar no seu vídeo, no meu vídeo, no vídeo de qualquer um. Cara, é só apagação, não vou dizer que é apagação de mico, mas fica chato, né? Fica estranho você falar uma coisa que você, no momento seguinte, você já viu que aquilo que você falou já não vale mais. Aquela palavra já não vale mais, porque é tudo diferente. Então, você lembra da minha escalação, correto? Neto, Vitinho, Ferrarese, Bastos e Alex Telles. Newton,
Danilo, Medina, Montoro, Júnior Santos e o Arthur Cabral. Essa era a minha escalação. E aí, porque não tinha relacionados. Aí quando veio relacionados, só relacionados, já não estava o Júnior Santos, já não estava o Bastos, já não estava o Danilo, que no momento, de um momento, não, o Danilo até estava, mas de um momento para o outro pediu para não jogar, correto? E, cara, nós tivemos que ter modificações, além das modificações que o próprio técnico fez por escolha, né? Por exemplo, o Vitinho, que era o meu titular, foi para a reserva e entrou o Matheus Ponte, correto? Então, logo no minuto seguinte ficou ali, caiu por água abaixo a minha ideia de escalação. Mas mesmo assim eu olhei os relacionados, né? Sai no Instagram, sai ali, eu printei a tela e fiz uma marcaçãozinha com amarela. Falei, pô, já que não temos determinados jogadores, precisamos ir com outros, né? E aí eu fiz a minha escalação. Eu não usaria o Barbosa, eu usaria o Danilo. Eu fui fazendo a minha escalação. Mas aí quando vem a escalação, aí nós temos, na hora de sair a escalação, nós temos a notícia de que o Danilo não ia pro jogo. Aí já menos um ali na minha projeção, tá? Na minha projeção. Mais uma coisa, como diz assim, né? Há males que vem para bem. Eu também não gosto assim dessas expressões. Já falei que eu não gosto de determinadas expressões. Mas você deve lembrar que em todos os vídeos, eu tenho falado, cara, a função do primeiro volante é fundamental para o Botafogo e para um time que realmente quer ser campeão. Você lembra que eu fiz uma pesquisa desde 1970 em torno das seleções que foram campeões mundiais. Eu poderia fazer em torno dos times? Sim, mas você já viu quantos times de futebol tem? No futebol brasileiro? No futebol argentino? No futebol europeu, vou até botar como europeu, não vou nem botar como Inglaterra, Espanha, assim, individualizar, mas no futebol europeu, cara, não teria como fazer uma pesquisa desse nível. Então fui pelas seleções. E eu falei, cara, vamos ver quantas seleções jogaram sem um volante de marcação. Volante pitbull, do tipo pitbull, que hoje a pessoa fica lá no estádio. Quantas seleções? Nenhuma. Todas elas tinham um volante de marcação. Inclusive um jogador que eu nem achava que era volante de marcação. E na seleção, eu já falei isso, e na seleção dele ele jogou como volante de marcação, que era o Lothar Matthaus, da seleção alemã de 1990. Então ele era o primeiro volante daquela seleção. Então você vê que todas as seleções campeãs mundiais foram campeãs com um volante de marcação. Se você pegar os times que foram campeões brasileiros, todos tinham um volante de marcação com muita participação, né? Então eu falo, cara, o time para ser campeão tem que ter 2, 3, 4 volantes. E eu falo também, cara, volante é o seguinte, é cada enxadada uma minhoca. Ah, levou cartão amarelo, levou cartão, não tem problema, meu irmão. Você leva o cartão amarelo, você substitui. Você leva o cartão amarelo, você substituição. Você levou 3 cartões, vai estar suspenso, no outro jogo você tem outro volante. Eu falo, cara, o volante e os zagueiros, cara, são posições de alta estratégia. Porque você não pode perder a bola. Você não pode perder a bola. Então o Botafogo entrou muito diferente. O Botafogo entrou com Neto, Matheus Ponte, Ferrarese, Barbosa e Alex Telles. Até aí tudo bem. Alex Telles fazendo a sua última partida no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. E eu espero que seja a última mesmo. Não tem necessidade de você utilizar o Barbosa em outras competições, cara. Eu não faria isso. Bom, então entrou assim. No meio campo, na ausência do Danilo, ele põe quem? O Huguinho.
Na minha escalação eu tinha colocado o Newton, se não me engano. Mas eu vi que o Newton não tava mais, aí eu botei o Guinho. Falei, cara, eu vou com o Guinho. Você vai ver, eu vou botar, como sempre eu boto aqui, eu vou botar primeiro na hora que saiu os relacionados. E você vai ver que tá marcado com um riscozinho que eu faço. Você vai ver qual era a escalação que eu coloquei. E o Botafogo vem com o Guinho, o Medina, que eu falava, cara, o Medina nunca foi primeiro volante, o Medina é 8. Deixa o Medina jogar, cara, que você vai ver o jogadoraço que você tem. Correto? E o Medina foi o 8. E o 10, para minha surpresa, foi o Montoro. Entrou assim, com o Montoro. Na ponta direita ele colocou o Villalba. Nós vamos falar sobre isso. Botou o Villalba. Ele botou o Kadir como um segundo homem, né? E o Matheus e o Arthur Cabral um pouco mais na frente. Ele entrou assim. Correto? Ele entrou assim. Com o Kadir buscando mais o lado esquerdo e revezando ali com o Arthur Cabral ali como centroavante. Uma dupla função do Kadir. E o Arthur Cabral lá na frente. E assim foi o Botafogo. E o Botafogo jogou bem. Logo nos primeiros minutos estava jogando bem. Fizemos 1-0, gol bonito, gol do Arthur Cabral. Depois o Corinthians empatou numa jogada assim polêmica, difícil de interpretar. Eu vejo o seguinte, cara, que pelo critério do árbitro, ele estava deixando bem o jogo correr. Ele não estava marcando tudo. Então eu não vou dizer que aquilo ali foi uma falta que não pudesse deixar o jogo correr. Não, foi interpretação, assim como teve interpretação, lances interpretativos a favor do Botafogo. Então aí o Corinthians empata ali com o Rodrigo Garro, cara, que deu um chute, não sei se você reparou. Ele primeiro ele toca com a perna direita para depois tocar com a perna esquerda. Tem coisas assim que são coisas do futebol mesmo, né? Geralmente o cara até se tropeça com um pé no outro. Não, ele consegue tocar um pé na bola, o pé direito, e depois finalizar com o pé esquerdo no mesmo momento. Fração de segundos, né? E fez o gol lá, toque rasteiro. Eu sempre falo, toque rasteiro, cara, na grama sintética é muito difícil do goleiro defender. Aí vem a segunda jogada do Arthur Cabral. Recebe uma bola, se não me engano, do Kadir, ou recebeu uma bola, acho que foi do Kadir, sim. Cara, e dá um chute espetacular no ângulo do Hugo, goleiro do Corinthians, e faz 2-1. E o Botafogo vai por 2-1. Sai para o intervalo com 2-1. Na volta do intervalo, e eu já comentava sobre isso, e eu falava, cara, o Kadir, ele não se adaptou bem. Não que ele jogou mal, ele não se adaptou bem ali àquela dupla função de jogar pelo lado e ser o segundo homem ali junto com o Arthur Cabral. Mas veio, cara, ali a questão eu botei aqui das avaliações, né? Das avaliações. Eu botei aqui, cara, assim, um plus e um menos, né? Um mais e um menos. Então, os jogadores que renderam ali, ainda no primeiro tempo estavam rendendo, para mim. O Guinho, o Ferrarese, o Medina, como eu falei, cara, deixa o 8 trabalhar, meu irmão. Deixa o cara trabalhar como 8. Deixa ele, que ele vai resolver muitos problemas pro Botafogo. O Medina, um Montoro, um partidaço do Montoro. Muito bom o Montoro, cara. Pô, não sei se é porque tá chegando a época da janela, mas, meu irmão, que partida do Montoro. E valoriza, né? E valoriza. Se temos que vender ativos, melhor vender um ativo valorizado. Né? O Montoro teve ali um mais. Quem teve um menos nesse primeiro tempo? O Neto. O Barbosa não começou muito bem, mas foi melhorando. O Telles, veja bem, quando eu digo menos, não é que eles estivessem jogando mal. É que eles não estavam ao nível desses aqui. Então, o Alex Telles,
O Cadi, que na minha opinião foi o menos produtivo do jogo, do time do Botafogo, é lógico. O Vidalba e o Matheus Ponte. Correto? E eu falava, cara, se eu fosse o técnico, eu já substituiria o Cadi. E ele, cara, faz o seguinte, ele tira o Cadi e coloca o Cauã Toledo. Ele tirou o Cadi e colocou o Cauã Toledo. E aí o Botafogo começa ali, né, a produzir mais. Porque o Cauã Toledo passou a jogar aberto, correto? E explorar a velocidade. E o Botafogo explorando a velocidade do Cauã Toledo. Então ficou mais fácil para o Botafogo desafogar. Porque tinha jogada pelas pontas. Por um lado, o Villalba, que melhorou muito. Eu quero fazer aqui uma lembrança para você do seguinte. Cara, o Villalba ontem não parecia o Herrera. Vocês se lembram do Herrera? Muita gente não gostava dele, eu gostava dele, cara. Fazia uma dupla espetacular com o Louco Abreu. Por quê? Porque o Herrera, cara, ele se deslocava por todo lado, ele era enrolado com as pernas, ele era enrolado com a bola, mas ele era um cara intenso, intenso e intenso. Ele era um cara super participativo. Ele se dava em todas as partidas, ele se doava, ele saía exausto, ele saía morto, o Herrera. E eu achei ontem o Villalba muito bom na participação, ajudando muito o Matheus Ponte, ajudando muito o Vitinho quando fez a substituição. Cara, o Villalba foi muito bom, foi muito bem, melhorou muito. Eu gostei muito do Villalba e eu já dou o apelido por Villalba Herrera. Seu sobrenome Villalba vai ser Herrera. Você vai se chamar Villalba Herrera. Espero que você continue assim. Melhorou muito o Villalba. E o Cauã Toledo, que aí o Villalba não precisou correr para um lado e para o outro, porque o Cadi não estava funcionando, então o Villalba estava fazendo várias funções, e quando ele começou a fazer a função só pelo lado direito, ele começou a produzir mais e o Cauã Toledo pelo lado esquerdo. Mas numa dessas jogadas, a bola foi lançada para o lado esquerdo. E o zagueiro do Corinthians viu que não tinha ninguém ali na área, aparentemente, ele foi se posicionar para poder ou atrasar para o Hugo ou sair jogando. Cara, mas de repente aparece ali o Villalba Herrera. Nesse momento, eu lembrei muito do Herrera. Eu lembrei muito, cara. O Villalba entrou na frente do zagueiro que tentou dar uma puxada na bola, o Villalba levou... O Villalba levou, entrou, deu passe, aí sim eu acho que pro Cadi, e o Cadi, não, pro Cauã Toledo, ele dá o passe pro Cauã Toledo, o Cauã Toledo tenta driblar dois ali dentro da pequena área, e a bola sobra novamente pro Arthur Cabral, que faz o seu terceiro gol, o seu famoso hat-trick. Eu vi aqui o meu amigo Iverson Santos, hoje ele fez ali um vídeo até muito bom e coerente também, porque ele sempre falou, porque ele diferente de mim, que pedia apenas um volante de marcação, não. Ele realmente sempre pediu o Huguinho. Ele falava, cara, bota o Huguinho para jogar, bota o Huguinho para jogar. E eu falava, cara, a gente pode até botar o Nilton. Ele falou, cara, o Nilton é melhor do que o Huguinho é melhor do que o Nilton. Ele sempre falou isso. Correto? Ele sempre falou especificamente do Cauã Toledo, sempre. Todos os vídeos que eu vejo dele, eu dou crédito, ele sempre falou do Cauã Toledo. Talvez dentro de todos os vídeos, de todos os grupos que eu vejo, de todas as áreas, talvez ele seja o que mais insistiu no Huguinho e no Cauã Toledo. Créditos, tá? Muito bom. Eu não fiz isso. Eu queria, sim, um volante. Você pode ver meus vídeos, cara. Falava do Ascaciba, falava do Galarza, falava do Sousa, né? Falava de vários volantes aí que o Botafogo poderia contratar, como o Botafogo tentou contratar um Cumpridão que joga lá na Europa, o outro que joga lá no Oriente Médio, lá no Karabag, sei lá, não daqueles times lá. O Botafogo tentou no início do ano, não conseguiu, claro,
Teve um desses volantes ali que o Botafogo fez uma proposta, o cara chegou até a rir do Botafogo. Pô, cara, tu vem aqui para fazer uma proposta dessa, não quer pagar, quer o cara de graça, quer, pô, tu daqui a pouco tá querendo que a gente pague para você levar o jogador. Aí o cara riu da cara lá do John Textor e lá do grupo lá de... Então, o Vidalba faz isso aí. Aí, o Franklin Carvalho, ele também substitui o Matheus Ponte e bota o Vitinho. Aí já você vai ter que fazer isso, porque, cara, são 5 substituições que você tem direito e os jogadores se desgastam muito, né? Então ele já tinha tirado botado o Cauã Toledo, tirou o Cadi, ele colocou o Vitinho, tirou o Ponte, ele botou o Edenilson, tirou o Vidalba, né? Tirou o Vidalba, depois ele tira o Medina e bota o Justino e tira o Montoro e bota o Santi Rodrigues, né? O Santi Rodrigues entrou inclusive um pouquinho antes do terceiro gol e quase faz o quarto, né? Com uma bola bem colocada ali na trave do Corinthians. Quase o Botafogo faz o quarto gol, né? Primeiro foi uma cabeçada do Barbosa e depois um chute do Santi Rodrigues que bateu na trave. Bom, então o Botafogo foi assim. Aí eu botei aqui como destaques e depois eu vou fazer o último comentário que é para você entender. O destaque: Arthur Cabral, lógico, 3 gols. Montoro, não tem como discutir isso. Ferrarese, Huguinho, Medina, Cauã Toledo, Barbosa. Esses foram os melhores para mim. Com média acima de 7. Média acima de 7. Os médios foram o Vidalba, que melhorou muito, o Alex Telles, o Matheus Ponte, o Neto e o Santos, inclusive o Santos, que também não jogou muito, o Santos, e o menos produtivo, vamos colocar assim, foi o Cadi. Aí vem aquilo que também eu falo em todos os vídeos. É a questão da torcida, cara. Fica, o cara tem só 19 anos, o cara tem só 15 anos, o cara tem só 16 anos. Meu irmão, não tem isso. O jogador tá ali para ser provado. O jogador tá ali para ser provado. E você, Franklin Carvalho, você tem que utilizar, né? Você tem que ser ousado, você tem que acreditar no seu jogador, porque eles vão produzir para você. Foi o que aconteceu com o Guinho ontem, foi o que aconteceu com o Cauã Toledo ontem. E aí eu vi aqui, o Corinthians. O Corinthians botou em campo o André, um volante, o André, tem 19 anos e já fez 38 jogos como titular do Corinthians, no time principal do Corinthians. Esse André tem 19 anos e tá lá. Foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil. Ele estava lá no time campeão da Copa do Brasil, o André. E depois colocou o Caio César. Acho que é Caio César o nome do garoto. Um canhotinho. O canhotinho com um estilo de Estevão. Com estilo de Luiz Henrique, guardadas as devidas proporções, é claro. Mas um canhotinho, meu irmão, enjoadíssimo. Enjoadíssimo. Deu logo ali uma cutucada no Barbosa, deu-lhe um drible, o Barbosa já fez a falta, já ganhou o cartão amarelo. Né? O próprio Alex Telles também levou-lhe um drible, levou outro cartão amarelo. O garoto foi lá e começou a amarelar o pessoal da defesa do Botafogo. Caio César, jogador muito insinuante. Eu já falo esse nome para você guardar. Então, o técnico do Botafogo, ele precisa fazer isso. Cara, bota o Justino, já substitui o Barbosa, já efetua o Justino como titular. Correto? Já efetua o Justino como titular. Bota o Newton, tenta o Newton. Tenta o Riquelme. Tu tá entendendo? Puxa lá os jogadores que estão na base com o Rodrigo Belão e traz para o time principal, man. Nós vamos perder jogador, nós não vamos poder contratar jogador.
você precisa fazer isso. Então, ontem eu também dou aqui meus parabéns ao técnico, o Rodrigo Carvalho, o Franklin Carvalho, aliás, não escalou bem, mas deu certo, correto? No meu ponto de vista, né? Ali eu fiz outra escalação, mas ele fez a escalação dele e deu certo sim. Principalmente o Guinho ali no volante, cara. É importantíssimo você não perder um jogador como o Medina porque você botou ele de primeiro volante. Ah, mas ele tem uma categoria, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma. Então o Botafogo sai vencedor de 3-1. O Botafogo alcança assim a oitava posição, já é a oitava posição. Temos o jogo a menos, agora sim podemos falar mais do jogo a menos contra o Vitória, porque esse jogo a menos, se é em casa, é no estádio Newton Santos, se nós conseguirmos um resultado positivo, talvez a gente alcance até o G4 já. O G4, ainda nesse primeiro turno. E aí, trabalhando bem no segundo turno, cara, nós temos time, nós temos elenco, nós temos pessoas, nós temos profissionais que podem trazer um excelente resultado ao Botafogo. Desde que você saiba usar, senhor Franklin Carvalho. Desde que o senhor saiba usar. Eu falei, cara, você pode errar em 3 momentos. Na relação, nos relacionados, na escalação e nas substituições. Ontem, você foi bem. Você foi bem. Você utilizou o que você tinha, você relacionou o que você tinha, correto? Você escalou dentro das suas possibilidades os melhores, realmente os melhores. Ainda que ninguém acreditasse muito no Guinho, ainda que alguém não acreditasse muito no Matheus Ponte, mas foram os melhores ali naquele momento. E a leitura das substituições, inclusive o Montoro, que eu falava, cara, esse Montoro aí tá meio bichado. Não tá... Cara, ontem fez um partidaço. Tá? Então, e acertou também nas substituições. Você vê como é que uma coisa leva a outra. E o resultado foi positivo. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Esse é o nosso vídeo pós-jogo de hoje. Botafogo 3, Corinthians 1. Um grande abraço. Saudações alvinegras.